Olá, meus amigos. No episódio de hoje vamos falar de como criar ficheiros em formato exe, que é o formato das compilações que podem ser produzidas tanto no Arduino como no Visual Studio Code. Portanto, isto é o formato hexadecimal de um ficheiro previamente compilado. Ao realizarmos um projeto no software Arduino, temos as opções de verificação ou upload do mesmo. Cada vez que escolhemos uma das duas, o software automaticamente gera uma compilação em formato hexadecimal que armazena num local algo escondido do nosso computador. Para podermos ter noção do caminho a seguir para chegarmos a esse ficheiro, devemos ir no software Arduino, a Ficheiro, Preferências, Configurações e ativar a opção que diz Mostrar mensagens detalhadas durante compilação, aqui contornada no retângulo vermelho. Se ativarmos a opção de visualização de informação detalhada durante a compilação, podemos constatar que sempre que verificarmos ou fizermos upload de um projeto, e desde que a compilação seja bem sucedida, na janela informativa, na fase final da janela, conseguimos visualizar o caminho para o ficheiro em formato hexadecimal que podemos retirar e utilizar posteriormente. Na plataforma Visual Studio Code, o processo desenrola-se da mesma forma que no Arduino. Ao escolhermos as opções de projeto, build ou upload, o software vai gerar automaticamente, e desde que a compilação seja bem sucedida, o tal ficheiro em formato hexadecimal. Ao compilarmos um projeto no Visual Studio Code, desde que a compilação seja bem sucedida, podemos ver na janela de terminal todas as informações do mesmo. Neste caso, e a título de exemplo, a compilação não gerou um ficheiro em formato hexadecimal porque a placa que eu selecionei é uma placa de 32 bit, que, como sabemos, é uma placa que introduzimos normalmente no cartão SD o ficheiro bin, que é introduzido na placa e a placa atualiza o firmware. Este exemplo decidi colocá-lo desta forma apenas para demonstrar que, da mesma maneira que criamos ficheiros em formato hexadecimal, também temos o ficheiro em formato bin. O processo é o mesmo, o processo de localização do ficheiro. Nós podemos ver o caminho na janela de terminal para podermos abrir a respectiva pasta e, a partir daí, acedermos ao ficheiro para utilização futura. Lembro apenas que as pastas em concreto, e onde se encontram estes ficheiros, normalmente estarão ocultas, pelo que deverão ver as definições de sistema para as tornarem visíveis. Depois de analisada a forma de gerar ficheiros compilados em formato hexadecimal, ou bin, vamos falar um bocadinho de como fazer o upload para as impressoras. Ora, começando pelos ficheiros .bin, portanto, são aqueles que são utilizados nas impressoras 32-bit, por norma, o upload é feito de forma bastante simples. Basta carregá-lo para o cartão SD, inserir o cartão SD ou o micro SD na impressora, reiniciar a impressora, desligar e voltar a ligar, e automaticamente o software é instalado. Portanto, o processo de atualização é bastante simples. Para o caso dos ficheiros em formato hexadecimal que temos aqui na imagem. Uma forma mais prática de o fazer é usar o nosso slicer, o nosso fatiador, por exemplo, o Cura, e nas opções do Cura temos a opção de fazer o update de firmware que nos permite ir buscar o tal ficheiro hexadecimal e depois fazer o update para a impressora. Se este processo funcionar na vossa impressora, acaba por ser o processo mais prático e mais rápido. E é o que eu prefiro, desde que consiga, de facto, utilizá-lo. No entanto, e falando de impressoras mais usuais, como a Creality Ender 3 e a placa que já vimos no episódio anterior, a forma de gravar o ficheiro hexadecimal é um pouco mais complexa.
Pode ser feito de duas formas, porventura haverá outras, mas vamos falar aqui de duas, assim muito rapidamente. Uma delas é através de um programador de ISP. Portanto, este programador atualmente podem encontrar online por 2, 3, 4 euros. Vai ligar ao ISP da impressora e, como poderão verificar no site da Creality, conseguem descarregar o firmware original da impressora. Atualmente, inclusivamente, tem uma opção de firmware que traz o BLTouch também já nessa compilação. E uma forma de o instalar é seguir os passos, nomeadamente no caso da Creality. No site oficial, eles apresentam software para usar com este programador via USB, um programador de ISP, para poderem fazer o upload do ficheiro hexadecimal. Outra opção, não tendo este programador, é por via de software, do software AVRDUD. Este software, embora seja fácil pesquisar acerca dele na internet, a realidade é que a utilização prática na impressora Creality Ender 3 e na placa em concreto dela não é assim tão elementar, pelo menos na minha opinião, pelo que o processo ficará para um próximo episódio, uma vez que tem alguns contornos um pouco mais específicos dessa impressora.